Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Na aula de hoje, nós teremos uma visão geral sobre o protocolo Modbus, que é um dos protocolos mais conhecidos e utilizados na automação industrial e que será utilizado de base para os nossos próximos vídeos sobre comunicação com dispositivos. Então, o protocolo Modbus. O protocolo Modbus é um protocolo de comunicação digital que é aberto, ou seja, ele não tem royalties, ele não pertence a nenhuma fabricante que cobre royalties para você implementar ele num sistema SCADA, por exemplo, e que surgiu na década de 70. Então é um protocolo já veterano, mas que ainda é muito utilizado na indústria. Ele é amplamente utilizado na automação e costuma ser um padrão de fato na comunicação entre dispositivos. Então, a maioria dos CLPs vai ter suporte a Modbus ao lado lá de um protocolo proprietário, como um protocolo da própria fabricante do CLP, mas tendo esse Modbus como uma alternativa para a comunicação com os dispositivos. As vantagens do Modbus é que é um protocolo simples e fácil de implementar, por ser um protocolo já antigo e muito conhecido, e as desvantagens é que é um protocolo antigo e que tem menos recursos comparado a outros protocolos. Então, o Modbus não foca, por exemplo, em recursos de segurança, nem em recursos para verificar se uma informação foi devidamente escrita no dispositivo. Ele também pode ser utilizado tanto em redes seriais, como RS-232 e 485, como em redes TCP/IP. Então, você pode utilizar Modbus para se comunicar com um dispositivo remoto através da comunicação TCP/IP e de uma rede de internet. Ele segue o modelo mestre-escravo, então existe apenas um dispositivo que é o controlador de todos os outros da rede, que é o mestre, e todos os outros dispositivos como CLPs são os escravos. E ele é suportado pela maioria dos CLPs do mercado, sendo daí um padrão de fato na indústria. Agora a gente vai ver alguns conceitos básicos de Modbus para poder entender em vias gerais como funciona esse protocolo. A gente vai começar vendo o frame de comunicação Modbus, ou seja, como são as mensagens de um protocolo Modbus, como ele envia essas mensagens entre dispositivos, como que o mestre faz uma requisição e o escravo responde, como funcionam os endereços de escravos numa rede Modbus, existe uma quantidade de endereços específica. Vamos ver como funcionam as faixas e os endereços de memória em dispositivos. Então, esse protocolo ele configura um endereçamento para as memórias do seu CLP segundo uma faixa de memórias. E por fim, vamos ver brevemente o código das funções Modbus que são aqui suportadas pelo SCADA-BR. O frame Modbus. Então, a comunicação Modbus é bem simples. O dispositivo mestre ele manda uma requisição para um dispositivo escravo, aquele dispositivo escravo recebe essa requisição, processa ela e envia uma resposta para o mestre. Então, a requisição do mestre escravo ela vai seguir este padrão aqui. Então, o dispositivo mestre ele vai primeiro enviar geralmente dois caracteres do endereço do dispositivo escravo. Então, geralmente é um hexadecimal. Então, pode ser, por exemplo, o endereço 1, 2, 3. Depois a gente vai ver quantos endereços tem numa rede Modbus. Depois ele vai enviar um código de função Modbus. Esses códigos são padronizados. E esse código ele identifica qual função o mestre quer que o escravo execute. Então, pode ser uma função de leitura, pode ser uma função de escrita, pode ser uma função de diagnóstico, etc. Além disso, dependendo da função que você está enviando para o seu dispositivo escravo, vai ser necessário algum dado de requisição adicional. Então, por exemplo, se você envia uma função de leitura, você vai enviar nesse parâmetro aqui de dados de requisição o endereço que vai ser lido na memória do seu dispositivo e quantos endereços subsequentes vão ser lidos naquela memória. Então, por exemplo, eu posso querer ler o endereço de memória 2 e eu quero ler a partir desse endereço 2, 3 endereços adjacentes. E por fim vai ser enviado um campo de verificação de erros, como por exemplo um CRC. Isso aqui depende daí da forma da sua transferência. Então, se for por serial vai ser um campo de verificação de erros. Se for por TCP vai ser outro método de verificação de erros. Isso aqui não importa tanto para nós agora, mas basta saber então que o frame Modbus ele vai conter todos estes campos aqui. Então ele começa a mensagem com o endereço do escravo, depois vem o código da função. Se tiver algum dado de requisição ele vai ser enviado em seguida e por fim os dados de verificação de erros como CRC, bit de paridade e essas coisas. Assim que isso é enviado na rede, o dispositivo escravo ele vai ler essa informação, vai interpretar e vai processar a função que o mestre pediu. Daí a resposta do dispositivo escravo pode ser uma resposta normal, enviando de volta as informações que foram requisitadas,
ou pode ser uma resposta de erro, uma resposta de exceção. Então, no caso de uma resposta normal, o dispositivo escravo vai enviar novamente o endereço dele. Então, por exemplo, se o mestre requisitou uma informação para o escravo número 5 na rede, esse escravo ele vai responder com o endereço 5 de novo, ele vai repetir essa informação para o mestre saber que isso já é a resposta do dispositivo. Depois ele vai enviar de novo o código da função Modbus, é exatamente o mesmo código que o mestre enviou, então ele responde esses dois campos igualzinho para o dispositivo mestre saber que está sendo recebida uma resposta. Depois aqui tem um campo de dados da resposta, então se for uma solicitação de, por exemplo, leitura de endereços, os valores dos endereços lidos vão ser enviados nesta parte aqui de dados. E por fim, novamente, uma verificação de erros, um CRC ou outro método de verificação, dependendo daí da forma que o protocolo está sendo utilizado. No caso de uma exceção, então, caso a resposta não seja uma resposta normal, mas seja uma resposta de exceção, porque o endereço mestre enviou uma requisição inválida ou por algum outro problema, daí o escravo ele vai enviar o endereço dele, que é repetido de novo, só que aqui em vez de enviar o código da função, ele vai enviar um código de função de exceção. Como que funciona esse código de exceção? Basicamente, ele é parecido com o código da função Modbus, só que um dos bits é trocado, então em vez de 0 ele vai para 1. Isso na prática vai se dar com um código que na verdade ele é o código da função somado com 80 em hexadecimal ou 128 em decimal. Então, por exemplo, se eu mando o código 04 da função Modbus para o meu escravo e ele retorna uma exceção, ele vai retornar o código 84, isso em hexadecimal, indicando que houve uma exceção na execução daquela função 04. Depois ele pode enviar aqui os dados da exceção e por fim um campo de verificação de erros. Isso aqui não é tão interessante, aqui não é tão importante vocês saberem agora a fundo essa parte de requisição do frame Modbus, mas vocês precisam saber disso quando você tiver algum problema na sua rede e daí você tem que inspecionar esse frame para poder encontrar realmente qual foi o erro na comunicação com o seu dispositivo. Aqui na nossa utilização com o SCADA-BR, a gente não precisa saber tão a fundo essa parte de como funciona o frame Modbus, mas isso aqui é mais para a gente conhecer melhor o protocolo. Endereços de escravos. Então, uma rede de dispositivos Modbus pode ter até 247 escravos. Então, você pode ter uma rede RS485, por exemplo, com até 247 dispositivos escravos. Todos os escravos devem ter um endereço único de 1 a 247. E o mestre em Modbus não tem um endereço próprio. Então, os endereços de escravos não podem ser iguais, cada escravo tem que ter o seu endereço específico, porque é justamente esse endereço que vai identificar as requisições e respostas na rede. Então, não pode ter dois endereços iguais, senão vai causar um conflito na hora de fazer a comunicação com o mestre. Alguns fabricantes eles não seguem a especificação do protocolo Modbus, então eles acabam usando a faixa reservada, que vai de 248 a 255, para endereços de escravos adicionais. Então, muitas vezes você pode achar um CLP lá que na configuração dele, o endereço do escravo Modbus dele vai estar configurado como 255. Isso é um problema porque oficialmente na especificação Modbus, esse endereço ele vai até 247. No SCADA-BR mesmo, se eu não me engano, você consegue configurar de 1 até 240. Então, se você colocar em 255, você vai ter um problema de não conseguir comunicar direito o seu dispositivo, seu CLP, por exemplo, com um supervisório como o SCADA-BR ou com alguma outra aplicação que siga este padrão do protocolo Modbus. Então, geralmente, quando o fabricante de CLP coloca esse endereço aqui, ele vai causar alguns problemas na sua comunicação. Agora, falando sobre os endereços de memória. O protocolo Modbus define 4 faixas de memórias que um dispositivo pode armazenar informações, sendo 2 dessas faixas binárias, então elas recebem apenas 1 bit de informação, e 2 dessas faixas são palavras de 2 bytes, ou 16 bits. Então, cada faixa tem até 65.536 endereços, que é 2 elevado a 16, e a utilização mais comum dessas faixas é para associar aos dados de entrada e saída, I/O, e memórias do dispositivo, como um CLP, um modem, por exemplo. Então, nessas faixas você pode associar as faixas binárias, por exemplo, com as entradas e saídas discretas do seu dispositivo e as entradas de palavras, que aceitam daí valores numéricos de diferentes codificações. Você pode associar com endereços de memória ou endereços de entradas e saídas analógicas do seu CLP, por exemplo. Aqui, falando mais sobre essa parte,
Então, o protocolo Modbus divide essas informações em 4 faixas, e esses são os nomes das faixas segundo a especificação Modbus. Então, temos as entradas discretas ou discrete inputs, registradores de entrada ou input registers, bobinas ou coils e registradores holding ou hold registers. Então, aqui temos uma tabela com essas faixas e explicando daí como funciona esse endereçamento no Modbus. A primeira faixa aqui é a faixa das bobinas, que é associada geralmente com as saídas discretas, isso depende daí da implementação de cada CLP, mas geralmente é isso. É uma faixa de 1 bit e que é de acesso de leitura e escrita. Então, com uma bobina você consegue associar, por exemplo, o estado de uma saída digital e escrevendo nesse endereço Modbus você pode, por exemplo, ativar ou desativar essa saída através do seu supervisório. Daí depois temos as entradas discretas que também são de 1 bit, mas elas são apenas leitura. Temos os registradores de entrada que são apenas leitura também, mas são de 16 bits. E por fim temos os registradores holding que são de leitura escrita e 16 bits. Então aqui temos o uso comum de utilizar nessas faixas, entradas e saídas discretas e entradas e saídas analógicas. Claro, isso depende da implementação de cada CLP. Pode ter CLP, por exemplo, que usa só registrador holding para tudo, e em vez de usar daí os 16 bits quando tem um valor binário, usa só um dos bits do endereço para identificar uma saída digital, por exemplo. Isso aí varia bastante da implementação de cada CLP. Agora, o importante notar sobre essas faixas Modbus é que elas têm um padrão de endereçamento que é curioso. Então, eu até destaquei aqui o primeiro número em cada faixa, porque esse número ele vai geralmente identificar a faixa. Então, os endereços que são de bobinas, eles vão começar com 0, Então, eles vão ser os endereços iniciados em 0. Aqui eu pus, por exemplo, de 01 a 09999. Não necessariamente vai ter só essa quantidade de endereços, mas é para ilustrar. E dependendo do seu CLP também, essa contagem ela não vai começar no 1, ela vai começar no 0. Então, ela pode começar do 0 até o 9998. Isso acaba causando inclusive confusão, porque alguns CLPs têm o endereço começado em 1, e daí o supervisório vai ter o endereço dessa faixa começado em 0, daí você tem que colocar o endereço 0 no supervisório para acessar o endereço 1 no CLP. É uma confusão que existe no protocolo Modbus, mas você acaba se acostumando conforme você vai usando e vai aprendendo a mexer com diferentes CLPs, com diferentes nomenclaturas aqui dessa faixa. Mas então a faixa das bobinas, ela geralmente é identificada com 0 na especificação Modbus. Daí a faixa da entrada discreta são os endereços identificados começando aqui com 1. Esse 1 ele não tem valor de endereço, ele serve para identificar a faixa. Então, de 1001 a 19.999 é a faixa de entradas discretas. Não tem um 2, então pula direto para o 3. Aqui os registradores de entrada eles começam nos endereços marcados com 3. E os registradores holding começam nos endereços marcados com 4. Então, na maioria dos supervisórios, você vai ter que indicar esse endereço com esse número inicial aqui, para os supervisórios saberem qual faixa você está querendo ler aquela informação. No SCADA-BR, é importante saber que ele não usa essa nomenclatura aqui. Então, esses endereços aqui que geralmente vêm para identificar a faixa, no SCADA-BR você vai ter um seletor que você vai selecionar qual tipo de informação você quer ler. Então, você identifica se é uma bobina, uma entrada discreta, um registrador hold. E daí, na hora de você indicar o endereço no SCADA-BR, você tem que eliminar esse número aqui. Então, por exemplo, no manual do seu CLP, você tem lá o endereço 4001 de um registrador holding. No SCADA-BR você vai configurar como faixa registrador holding, e na parte de colocar o endereço você não vai colocar 4001. Você vai colocar simplesmente 001 ou só 1, que daí é o primeiro endereço, não precisa colocar os zeros que estão aqui à direita. Então, isso aqui é uma coisa bem característica do protocolo Modbus, e quando você está começando a utilizar esse protocolo pode ser confuso. Mas conforme a gente for utilizando nas nossas aulas, vai ficar mais simples e vai ficar mais fácil de entender como funciona esse endereçamento aqui. Por fim, apenas para citar, essas aqui são as funções Modbus que são utilizadas pelo SCADA-BR de alguma forma. Então aqui eu pus o código da função tanto em hexadecimal, esse 0x e o número aqui, quanto em decimal. Então temos as funções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 e 22 suportadas pelo SCADA-BR. Isso aqui eu não vou detalhar muito como funcionam essas funções, mas é só para você ter uma referência caso você precise depois verificar no manual de um dispositivo
E você tem que saber que o seu dispositivo ele tem que aceitar essas funções aqui. Se ele utilizar alguma função Modbus que não esteja nessa lista, daí é possível que ela não funcione no SCADA-BR e você não tenha um suporte completo a esse dispositivo no seu sistema SCADA-BR. Bom, então nesta aula nós tivemos uma visão geral sobre o protocolo Modbus e nas próximas aulas nós começaremos a utilizar este protocolo para simular o uso de dispositivos reais com o SCADA-BR. Então nós veremos como utilizar Modbus serial com o SCADA-BR através de um Arduino Uno, uma utilização bem básica apenas para ver como funcionaria essa comunicação com um dispositivo serial, como por exemplo um CLP, e depois nós vamos utilizar um simulador para ver a comunicação com o Modbus TCP/IP no SCADA-BR. Esse software simulador depois nós utilizaremos ao longo de todo o curso de SCADA-BR, quando a gente precisar ter alguma informação que apareça num dispositivo real, então a gente vai utilizar esse software para simular uma comunicação com o dispositivo real ao longo de todo o curso. E se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Celso Automação, ativar as notificações, curtir e compartilhar este vídeo. Nos vemos na próxima aula.